Fala, rapaziada, tudo certo? Eu sou o Ciro Ramen e este é o CiroCast, novo quadro aí do meu canal, que nada mais é do que um podcast para a gente falar sobre séries, sobre filmes, em formato de podcast. Nessa segunda semana, nesse segundo episódio, a gente vai falar de Barry, uma série que terminou junto com Succession, né, que foi o tema aqui da semana passada, terminou no mesmo dia, mas eu resolvi deixar o final de Barry, para a segunda semana. E, para falar de Barry, trouxe aqui um convidado mais do que especial, Gustavo Brasil, para falar de Barry aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, valeu. Muito obrigado pelo convite. Fala, rapaziada, um prazer estar aqui. Prazerzaço estar aqui, acompanho isso há um tempo já, desde, do Brasil que deu certo e agora aqui também. E sempre que precisar, pode chamar, que eu adoro conversar sobre essas coisas assim, em formato podcast livre, sem ficar tendo muita burocracia de corte. Pode contar sempre. Muito obrigado aí pelo convite. Pô, o Gustavo, aliás, para quem não sabe, ele tem o canal dele, né? Gustavo Brasil, procura, inscreva-se lá. Ele comenta Sim. séries, comenta filmes, canal bem legal. Inclusive comentou Barry, que é a série que a gente vai conversar sobre aqui, né? E ele também é editor do Brasil que deu certo, né? Para quem não É, sabe, aí ele também participa aqui no meu outro canal. Então a gente já se conhece aí. Mas beleza, estamos aqui para falar sobre Barry, né, Gustavo? A série acabou aí, como eu falei, nesse último domingo, acabou no mesmo dia Succession, né, na mesma noite. Inclusive, eu assisti logo depois, assim que eu acabei o último episódio de Succession, eu fui assistir o de Barry. Eu não sei se me impactou tanto, justamente porque eu já estava muito impactado pelo final de Succession, né? É meio complicado você assistir dois finais de série um seguido do outro aí, é. mas eu queria saber se você gostou do final, tipo, o que que você achou, impressões iniciais aqui do final da série, velho. Eu também não fiquei tão impactado inicialmente, quando acaba o episódio. Eu falei isso no meu vídeo também, que eu não tive aquela sensação de euforia, de bater palma e falar, nossa, que foda. Eu fiquei em silêncio um pouco pra tentar entender, porque assim, eu sabia, a gente vai falar de spoiler, obviamente, desde o Sim, final sim. da primeira temporada eu sabia que o Barry ia ter um final trágico, seria a morte. Só que a primeira e a segunda temporada é uma comédia. É um dark comedy. É a partir da terceira que vai para um suspense psicológico, começa a ficar mais sombrio. Geralmente tem uma transição gradual. Por exemplo, Breaking Bad, eu acho que foi a última série com um final assim perfeito, que é intocável. E ela teve uma transição ao longo de 5 temporadas que é bem gradual. Não é aquela transição brusca que nem Barry teve. Então, é muito diferente por causa disso. Mas não foi difícil de acostumar, né? Porque o tema dela sempre foi sombrio. Só que era tocado de uma forma mais leve. E essa virada Uhum. justamente é proposital para pegar a gente. Então eu sabia que o Barry ia ter, o personagem ia ter um final trágico, que ele ia morrer ou então ele ia acabar preso. Quem é digno para dar esse final a ele? Então, aí, quando o professor dele dá o tiro, que é uma coisa muito do nada, não tem uma despedida, não tem um super discurso, uma despedida entre os dois, uma coisa dramática. Acabou, pá, cortou, matou, é isso. Então, a gente fica um pouco nessa de, tá, acabou? Morreu o Barry? Mas é assim, porque eles tentaram ir para um lado mais realista. Uhum. Então, acho que eu fiquei muito preocupado com ficar satisfeito com o final de cada personagem, porque é uma série chamada Barry, mas tem muitos personagens em volta, né? E eu gostei de todos os finais. O único final que eu não tiro meu chapéu é o final do Noho Hank. Eu gostei dele ter, da cena da morte dele, morrer de mão dada ali com a estátua. Só que, se você for analisar ao longo da série, por que não acabar o Cristobal e o Noah Hank juntos? Né? Um casal ali que acaba, não precisava matar o Cristobal. Foi muito corrido, ou então matava ele antes, para ter essa questão da culpa, né? Mas aí eu fiquei com essa impressão. Todo mundo acaba mal, né? Inclusive, tem Uhum. gente comentou no meu vídeo que a Sally teve um final feliz. Eu não acho que ela teve um final feliz. Ela tá infeliz, né? Então é o final que ele assusta um pouco, porque ele é trágico para todo mundo, né? Ninguém sai feliz ali. Tem gente que acha que a Sally teve um final feliz, eu acho que ela não teve um final feliz. Depois a gente pode até falar de cada personagem, né? Uhum. Mas é isso, por ser uma coisa. A gente começou uma série de comédia e tal, e eu realmente saía leve dos episódios, da primeira, da segunda temporada, eu ria bastante. E acaba dessa forma que é a forma brusca também, como eu falei, a própria morte do Barry, não tem um grande discurso, sabe? Não tem um diálogo entre o Barry e o professor. Vai lá, leva um tiro na cabeça e acaba. Mas eu acho que foi o final, todos os finais como eles deveriam ser. O final da série é como tinha que ser mesmo, entendeu? Uhum. É, então, Você gostou? assim,
Eu gostei, eu achei que foi bom, assim. Eu gostei da quarta temporada em geral, né? Eu gostei mais dela do que da terceira. A terceira é a que eu menos gosto de todas, mas Também. eu vou falar por quê, assim, né? Eu acho que a série realmente, ela começa como uma coisa, as duas primeiras temporadas eu gostava mais, né? Tipo, do começo ali, quando a série começou como outra coisa, né? É como você falou, era uma comédia, só que tinha ali uma coisa meio doce, assim, né? A gente torcia pelo Barry. Era um personagem carismático, né? Que a gente se apegava ali com facilidade, né? Apesar dele ter um passado ali, né? De, sei lá, de assassino de aluguel e tal, tinha uma humanidade ali sobre ele que era muito legal, né? Ele tentava se reinventar como ator. Essa Sim. premissa toda para mim era muito inusitada, assim, eu achava muito legal isso, assim. Eu falava, pô, me pegava, assim, me prendia, sabe? Ele tinha o interesse amoroso dele ali, que era a Sally, né? Desde o começo da série. Então, tudo isso me pegava muito, assim. Eu acho que tinha umas questões psicológicas, assim, muito interessantes na série. E aí, a partir da terceira temporada, ela vai para um outro caminho ali, né? Que é um caminho do quase do filme policial, assim, sabe? Do tiroteio, né? Daquela coisa do Barry ter o final trágico, assim. É que nem você falou que desde o final da primeira temporada você já previa que o Barry teria o final trágico. Eu acho que eu comecei a ver isso um pouco mais para frente, assim. Na terceira temporada, por exemplo, quando tem ali a terceira, né? Ali estava claro que ia ser um final trágico. Porque a partir dali ele começou a ser um personagem que não dava para torcer mais, assim, né? Ele estava sendo um personagem mais desprezível, assim, né? Era um cara que, porra, tava matando todo mundo ali meio sem escrúpulos, né? E sem problema nenhum. Então, eu acho que eu tenho um pouco de problema com isso, assim. Que é até uma coisa que eu comentei no episódio anterior, falando sobre Succession aqui no canal, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de me conectar, e acho que também é um problema não só meu, mas de grande parte do público, assim, quando os personagens não são. Você não dá para ter empatia pelos personagens, né? Que é o que acontece em Succession. Ali não dá para a gente simpatizar com ninguém, assim, né? Todo mundo é filha da puta e a gente torce para todo mundo se ferrar no final, assim. Só que assim, o Succession é Sim. desde o começo assim, né? A gente já sabia que todo mundo ali é um canalha, né? Então a gente torce contra. Uhum. E o Barry não. O Barry começa de um outro jeito, começa de um jeito que a gente simpatiza pelo cara, né? A gente fica, pô, que legal esse personagem, né? E torce por ele, torce para dar certo, né? A relação dele ali, torce para ele dar certo como ator também, né? Que era o sonho que ele tinha. E essa história ela fica até meio esquecida depois, né? Na terceira e quarta temporada acaba isso dele ser um ator, né? Vira uma outra coisa, ele vira um foragido da polícia, né? Vai para cadeia e tal, tem outras coisas assim. Então, eu acho que eu tenho um pouco de problema com isso, assim, quando a série muda muito. Eu acho que tem outras séries que têm mudanças, às vezes não tão bruscas assim, que nem eu tava pensando muito no BoJack Horseman, né, que é a série de animação lá, que também ela Sim. tem uma premissa meio de ser uma comédia, só que chegou num ponto da série que eu não tava mais conseguindo assistir de tão mal que eu ficava assim a cada Uhum. episódio, tá ligado? Eu ficava mal assim com aquilo. Eu falava, cara, isso aqui é muito triste assim, tudo que tá acontecendo, né? Eu achava muito pessimista assim a história, assim como eu achei a do Barry, muito a partir da terceira temporada, né? Pessimistas assim. Eu achei que foi um final pessimista, assim, e eu não sou muito fã Foi. de finais pessimistas, porém eu achei que foi bem amarrado. Eu achei que foi coerente com o que foi proposto ali a partir daquela terceira temporada, né? Eu não Sim. sei exatamente como é que foi o desenrolar ali, porque teve um salto, né, temporal entre a segunda e a terceira. Foi uns 2 ou 3 anos que ficou sem ter a série, né? E até tinha um papo de que ia voltar ou não ia, né? Até de repente ia ficar só as duas primeiras e acabou. E aí veio a notícia que teria a terceira e depois a quarta, né?
Então, eu não sei, assim, eu acho que realmente a segunda ela não termina, né? Ela fica com várias pontas soltas ali, mas eu acho que parece que mudou até o roteirista, assim, a partir da terceira, né? Ficou muito Uhum. diferente. Mas, assim, é isso. Eu gostei do final no sentido de que foi bem amarrado. Eu gosto de finais bem amarrados também, assim. Eu acho Sim, que isso é importante e ficou legal, assim. Mas eu coerente. fico um pouco assim com finais muito pessimistas, né? Acho que todos os finais foram bem pessimistas, né? O do Barry, o do Mister Cousineau, né? Que era o professor dele, o da Sally também, né? Eu concordo, eu não acho que a Sally teve um final feliz. De todos, né? O Hank também, que teve um final que eu concordo, né? Acho que ele poderia ter tido um final ali com o amor da vida dele, que era o Cristobal. Sim. Mas enfim, eu acho que poderia ter sido mais de acordo com as primeiras, assim, que eu gosto mais, mas tudo bem, eu entendo que às vezes são decisões artísticas ali que a galera quer tomar, né? E que muda o rumo das coisas, assim. Eu acho que Barry às vezes é um humor muito americano também, né, cara? É um humor Uhum. muito. Tanto que a série não pegou muito no Brasil, né? Ela é uma série menos vista, assim, né? Do que, sei lá, do que os grandes hits da HBO, lá, Succession, né? Sim. The Last of Us. É uma série que pegou menos, assim. Acho que é aquele humor meio muito Saturday Night Live, né? Que é da O onde Bill o Hader, né? Bill Hader vem, né? Então acho que Aham. tem umas coisas ali que não sei. Eu não sei se você concorda É, com isso. mas quando eu falo pra uma pessoa, assiste essa série Barry, a pessoa fala, vou ver, mas ela não vai ver porque eu conto a história e fala, não chama minha atenção. Eu pensava dessa forma também, até que eu fui ver. Então ela é uma série que te pega quando você assiste ela. O marketing dela não tem como ser tão bom assim, porque o enredo não chama tanta atenção. Mas Uhum. você falou sobre a história do Barry, ele começa tentando ser um ator e tal, e depois isso é esquecido. O que eu entendo do final, assim, é que se transforma numa uma espécie de metalinguagem a partir da terceira temporada, que o Barry tem aquela história de tentar ser ator, só que o tempo todo ele é ator na série, porque ele tenta se disfarçar de uma coisa que ele não é. Então isso é uma atuação, é um fingimento. E aí todos os personagens têm isso, né? Porque o Gene Cousineau, o professor, ele tem um sério problema de ego, sempre teve. Um ego muito inflado. Isso é usado como comédia nas primeiras temporadas, né? No primeiro episódio ele dá um esporro na Sally que é pra ela pegar aquilo e usar a favor da atuação dramática dela. E ele sempre fala do valor alto do curso dele, é uma coisa muito de ego. E foi o ego dele que fez ele ser pego pela polícia no final, o professor, e é o ego dele que faz ele matar o Barry também. E aí a Sally, ela é uma atriz frustrada, assim como o professor também, e no final ela não consegue a carreira dela estelar de cinema, de série, mas ela, de novo, a metalinguagem, ela vira uma atriz, ela vira uma interpretação de mãe. Ela não quer ser mãe lá do John, né, do filho deles, e ela assume esse papel de mãe. Então, eu acho que Uhum. virou uma metalinguagem onde o Barry assume um papel de um cara que é bom, mas ele não é. A gente viu que aquela dúvida que a gente tinha, porra nenhuma, não era, né? O Barry sempre foi um cara mau, mas o Bill Hader é um ator excelente, então a gente simpatiza, a gente torce, mas eu acho que a verdade é que ele sempre foi um cara, assim, problemático e matava das formas frias e tal. E é isso, eu acho que tem essa metalinguagem. O lance de ser ator de teatro, o tempo todo ele tá sendo ator. Ele tá sendo ator porque ele é ruim, mas ele não quer ser. Então ele tenta assumir um papel, uma figura boa, amável, que se apaixona e tal. Eu acho que foi para esse caminho. Uhum. Acho que teve uma coisa de negação ali nesse último episódio, assim, para todos, né? Porque o Barry, ele tem aquele final dele, né? Falando agora do final do personagem principal, do Barry, ele fala ali, não, eu vou me entregar para a polícia, né? Aquele momento final ali, ele fala, eu vou me entregue aí e tal, e aí o Mister Cousineau chega lá dando tiro nele e não dá a possibilidade disso acontecer, né? Tipo assim, ele foi Sim. negado esse final aí para ele, né? Que eu achei que foi coerente com o personagem, né? O final do Mister Cousineau também, que é um final trágico aí, eu achei que também foi bem amarrado, assim, no sentido de que
ele não tinha mais nada a perder ali, né? O próprio filho dele, ele já estava falando mal do pai, né? Ali tem uma cena que ele vê, acho que alguma Ele coisa deu um no tiro nele, né? jornal, né? Deu um tiro nele aí e Ele deu um depois tiro no filho dele. o filho nunca entendeu que aquilo foi um acidente, né? Então É. ele não tinha mais nada a perder, assim, né? Ele tinha perdido o amor da vida Hum. dele, que foi a mulher, né? Que foi assassinado ali. Então ele falou: Ah, tudo bem, ninguém mais acredita em mim e tal, então eu vou matar esse cara aqui porque é o que me resta, assim, né? Eu acho que foi um Sim. final, assim, foi bem amarrado nesse sentido também, né? Eu acho que também, ao mesmo tempo, ele já estava muito irritado com o quanto a carreira dele fracassou, né? O professor, que, como Sim. eu falei, é um cara que tem muito problema de ego. Então, teve toda aquela história do pai da Janice ter armado pra cima dele, que vai ter um filme com o Mark Wahlberg e tal. Isso, pô, pro ego do cara, ele tinha acreditado, né? Eu não sei como ele caiu naquilo, mas ele acreditou por causa do ego dele. Então ele Uhum. vai lá e, tipo, eu vou matar o Barry, eu vou encerrar isso, porque tem que ser pelas minhas mãos. Ele matou a mulher da minha vida e tal, então eu vou devolver e não vou nem pensar depois. Aí os dois caem no sofá, gosto muito daquela cena. O Barry cai morto e o Gene cai, tipo, é isso, acabou pra mim, vou ser preso e não preciso saber mais nada sobre. Acabou, entendeu? Uhum. Sim. E aí a gente tem o final da série, né? Que você comentou aí também, que eu Uhum. acho que é um final trágico também aí, né? É um final que tem várias camadas ali. A sua interpretação é de que o filho ele gosta da mãe. A mãe é que ela não está satisfeita em ser mãe, assim, né? Ela teve o filho ali, só que o filho lembra o Barry, né? Ou lembra aquele período da vida dela e talvez ela não consiga seguir adiante, assim, né? Tem até aquela cena que o professor chama ela para sair, né? Chama ela para jantar e ela nega Ela ali, né? corta? Ela Não. fala, Né? não, acho que agora não e tal, né? Acho que é uma cena assim que ela tá ali por um motivo, assim, né? Para mostrar que ela não seguiu adiante, né? Aham, é. E nessa cena também, aí do estacionamento, né? Que a cena que ela fala com esse cara e depois entra o filho, mudou até o ator, né? Que é um ator mais Uhum. velho agora. E esse moleque, ele fala pra ela que vai pra casa do amigo e tal. Aí tem detalhe que é muito rápido, que ele fala, mãe, eu te amo. E ela não responde. Ela muda o assunto. Ela pergunta, tá, e você gostou da peça? Então, isso é um detalhe muito importante, porque mostra que ela nunca se importou com ele. Ele é um fardo pra ela agora. Então, tipo, ela é mãe de uma criança que ela não quer ser, uma criança que faz lembrar ela de traumas, né? Não só do Barry, mas a Sally também já teve um relacionamento abusivo antes do Barry, que ela até tentou fazer uma série sobre isso, o cara que batia nela, e não conseguiu a carreira estelar no cinema e série de televisão, tá fazendo teatro. Então, eu não acho que ela tá feliz, porque é uma personagem muito quebrada e ela não quer seguir em frente, ela se nega a seguir em frente, então ela vai viver quebrada, desmontada. Uhum. Então, porque assim, e depois a leitura que o filho tem é a do filme que foi feito ali sobre o Barry, né? Que é o final, né? Que é a última cena da série. E a gente vê que a história foi toda distorcida ali para o Barry parecer um herói, né? Que salvou ali todo mundo das garras É, do Mister Cusinot, né? Que era o grande vilão sim. perigoso ali que andava junto com o cartel e tal, cara. Então, eu E acho muito importante. Fala. pode falar, pode falar. Eu acho muito importante encerrar a série com esse filme que o menino tá vendo, porque tem muita coisa pra tirar desse momento. Eu tava estranhando muito. Eu falei, pô, vai acabar assim? Tá estranho. Mas aí depois eu entendo, porque, primeiro que talvez seja uma certa crítica do Bill Hader ao patriotismo americano, né? Porque o cara virou herói só porque ele é um ex-militar, só porque ele lutou na guerra. E aí, quando o Gene, o professor dele, mata ele daquela forma, e ele já tava saindo lá no jornal dizendo que ele manipulou o Barry a matar a detetive e tal. Então, e quando o Barry fala, cadê a polícia? Eu quero me entregar, que é o único momento de redenção verdadeira dele, isso é tirado dele quando ele leva o tiro, mas fica a impressão de que, pô, o cara ia se entregar, ele ia solucionar, ele tava tomando responsabilidade pelos atos dele, enquanto o professor, que foi a vítima o tempo todo, acaba com esse sonho, né? Então,
o cara que tentou viver como herói pra sempre, que era o professor, vai viver pra sempre como vilão. E o Barry, que sempre foi um vilão, no único momento que ele tem de redenção e se atirar dele, ele se transforma nesse herói, até porque tem toda a história de ser um ex-militar, né? Eles tratam isso, os americanos, como realmente super-heróis que lutaram em guerra. E aí talvez tenha um pouco de crítica a esse super patriotismo e também a esse momento do moleque que tá assistindo ao filme, prova também que ele nunca conheceu o pai e a mãe dele de verdade, porque tem aquele salto temporal onde claramente, tipo, o Barry tá com outro do nome, a Sally tá com uma peruca também, então ele nunca conheceu de verdade, ele conheceu interpretações dos pais. Inclusive, quando ele vê o filme, é um ator interpretando o pai dele. Ele nunca conheceu o Barry, que a gente conhece. E também, quando ele vê a Sally no filme, que é uma atriz lá, loirinha também, completamente diferente da mãe que ele conhece, que é uma mãe amarga que nunca abraçou o filho direito. Então eu acho importante essa cena do menino assistindo, assim, porque é muito triste, cara. Nem o menino tem final feliz. Sim. Não, eu acho esse final do filme que foi uma sacada muito boa, assim, foi uma jogadinha muito legal que fizeram. É interessante que você falou isso, que é uma crítica, né, do Bill Hader à sociedade americana e tal, né, a sociedade armamentista, né, militarista e tal. Mas eu também faço uma leitura que é uma coisa assim daquela mistura de mito e realidade, assim, sabe? O que que é a verdade ali, né? O moleque lá, que é o Uhum. filho, ele viu aquele filme, né? Aí beleza. As pessoas, é, as pessoas que assistiram o filme tomam aquilo como uma realidade, né? Aquilo é a história verdadeira. Mas ele tem a mãe dele ali, né? A mãe dele tá viva ali, a mãe dele sabe qual é a história. Inclusive, ela faz aquela confissão para ele ali, né? Tipo, ainda antes, ela fala toda a É. verdade ali. Então, é um pouco isso, né? Tipo assim, será que ele acredita na mãe? Será que ele acredita na versão dela? Tipo, que ela admitiu, né? Que eles eram criminosos, que o pai dele matou um monte de gente ali que era inocente ou não era inocente, mas mexeu com o cara errado. Então tem Aí acho que essa entra a coisa de negação que você versões, falou, né? né? Entra a negação que você falou. Ele vai se negar a acreditar que é aquela verdade. E pra ele, o filme que ele tá vendo é verdade agora. Porque pra ele é melhor. É mais fácil pra ele acreditar nisso. Sim. Então, é isso, sim. Eu achei muito. É um final trágico, é um final, de certa forma, pessimista, como eu falei aqui, Uhum. mas é um final que amarrou bem, assim, sabe? Eu achei que, Sim. agora só voltando a essa mudança de rumo, né, que a série teve ali a partir da terceira temporada, eu achei que na terceira foi realmente mudou muito, assim. Eu até tinha feito um vídeo no canal falando sobre essa terceira temporada. Falei que eu tinha gostado de algumas coisas, outras não tanto, assim. Mas eu achei que na quarta ela fez mais sentido, sim, sabe? Essa escolha de ir para outro caminho, né? Eu achei que a quarta temporada foi uma série que foi uma temporada que eu gostei mais do que a terceira, assim, tipo, ela voltou a crescer um pouco em mim, a série, assim, mas eu achei que também Sim. terminaram na hora certa também, assim, né? Acho que também já não tinha muito para onde ir mais, assim, né? É. Já tava todo mundo num beco sem saída ali, assim, né? Dá pra ver que eles pegaram, eles ouviram as críticas, né? A terceira temporada, que eu acho que é a avaliação mais baixa também. Você pode pegar um exemplo, tem aquela amiga da Sally, que era uma menina que estava na série que ela estava produzindo. Não sei se você lembra disso, que ela se meteu no relacionamento da Sally com o Uhum, Barry. A menina desapareceu. Ela sim. aparece rapidinho na quarta temporada. Então, dá pra ver que eles entenderam algumas coisas. Eu também acho a terceira temporada mais fraca. E dá pra ver que eles pegaram algumas críticas e falaram, tá, vamos voltar um pouco às origens, né? Por exemplo, eu acho que o personagem do Noho Hank, o Cristobal, eles sempre foram os mesmos personagens, mesmo estilo, né? Eles não Uhum, mudaram muito. A série fica mais sombria, mas esses dois e também o Fuchs, que é o meu personagem favorito, eles mantêm assim aquela linha da primeira e segunda temporada que era mais leve, era mais cômica. Apesar de que uhum. o enredo do Fuchs na terceira temporada, que ele tá numa fazenda, aí ele leva um tiro, depois ele volta, eu acho também um desperdício até. Mas a quarta temporada, tem uma cena que, tipo, o Fuchs ele encontra uma mulher na cafeteria, a mulher não fala nada, depois corta, ela tá com ele junto já. Essa dinâmica da série voltou, né, um pouco às raízes, assim, da comédia.
Uhum. Então, acho que o Noho Hank, que é um ótimo personagem, assim, né? Acho que é um dos mais aclamados, tanto quanto o próprio Barry, né? Acho que a crítica adora o Anthony Carrigan, né? O ator aí que Sim. faz, muito bom, assim. E voltando ao final dele aqui também, né? Eu acho que poderia ter sido um final talvez até mais doce ali, né? Achei que no fim das contas eu achei que ele merecia até sair vivo junto com o Cristobal, assim, os dois, Então, assim, sabe? Morar em outro país, assim, viverem felizes é para o que eu queria sempre. também. Longe de tudo isso, assim, né? Eu acho que não tinha nenhum Uhum. problema eles terem feito alguma coisa É, desse tipo, assim, porque apesar de ser o, cara, era a parada do cartel, assim, né? Teoricamente a parte mais violenta da série, mas na real também era a parte mais cômica, assim, né? sim. Durante muitos episódios, assim, aquela parte servia como um alívio cômico, quase, assim, né? É aquela violência Sim. banal que existia, né? Até a cena da Uhum. morte do Noho Hank é isso, né? Tipo, é aquele tiroteio lá, todo mundo morre, assim, na cena, tipo, É, o granada, cara assim, sem perna, né? voando. Tipo assim, É. aquela coisa, explosões assim, e Uhum. aí ele morre ali no meio, né? Eu achei que poderia ter se safado, assim, eu achei que foram cruéis demais, assim, ali com essa parte É, do Noho Hank ali e do Cristobal. porque quando o Cristobal, quando ele morre, ainda nessa quarta temporada, que é antes do salto temporal, talvez não fosse preciso ele morrer na quarta temporada, talvez fosse melhor, se é para morrer, talvez na terceira, para construir essa relação de culpa com o Noah Hank, porque você vê que o Fuchs fala: eu saio daqui se você admitir que você matou o Cristobal. Não tem peso essa cena porque foi tudo muito rápido. E também, aí eu concordo também, acho que não precisava ser todo mundo pessimista. Eu acho que no final de tudo, você fazendo uma avaliação, Cristobal não precisava morrer, e aí pegava os dois e partiu, foge dali, muda de nome, corta o finalzinho assim, ser só eles dois no pôr do sol, acabou. Só pra também fazer um final um pouco mais leve assim, né? Sim. Então, eu achei que eles resolveram, assim, bater muito o pé no sentido de dar um final horrível para todo mundo, assim, sabe? É, Absolutamente todo, nenhum personagem teve uma redenção, assim, de verdade, né? pois é. Tiveram tentativas, assim, mas realmente todo mundo se ferrou no final, né? Ou morreu, É. ou viveu uma vida infeliz, ou foi para cadeia, sei lá, né? Imagino que o Mister Cozinou tenha ido para cadeia, né? Sim. E esteja passando a sua vida lá. É. Tudo muito triste, velho. Você acha que o Barry vai acabar ganhando aí prêmios nessa temporada? Eu acho meio injusto o Barry concorrer na categoria comédia, né? Porque principalmente depois da terceira para frente, assim, eu acho que saiu muito da linha de comédia, né? Que é sempre indicada como série de comédia, assim, né? A gente sabe que tem várias outras que Uhum. também são indicadas nessa categoria que muitas vezes nem são comédias exatamente, assim, né, cara? Mas a gente sabe que Barry sempre acaba ganhando vários prêmios aí, né? A única chance de Barry ganhar alguma coisa e não perder para Succession é isso, porque vai estar numa categoria diferente. Porque você vê que quando é a última temporada de uma série, eles ganham todos os prêmios. Mad Men foi assim, Breaking Bad foi assim, Game of Thrones, que o final é a pior coisa que tem, a última temporada foi que mais venceu prêmios, então eles vão consolidar Succession, eles vão dar tudo que tiver de prêmio para Succession e vai ser assim. Agora, o Barry tem essa chance por ser uma categoria de comédia. Eu até acho válido também, porque assim, se você for ver toda série tem comédia, tem momentos engraçados também em Succession, mas Sim. ela se encaixa melhor dessa forma e a única chance dela ganhar uma coisa e sair da sombra desse sucesso todo, que eu acho merecido, inclusive, de Succession, é isso. A verdade é que não era para ter lançado, não era para acabar as duas no mesmo dia, não era para ter nem rolado na mesma época, né? Os episódios saíam no domingo das duas séries, não era isso? Então, É. não tem respiro. Não, o que, E que, até que a você outra achou série que disso, eu. assim? O que você achou dessa estratégia, assim, de botar os dois finais no mesmo dia, assim? Como é que eu você acha que foi um proposital, assim? Tipo assim, de certa forma foi, né? Porque eles fazem um calendário com antecedência ali, né? Mas por que isso, assim, né? No mesmo dia?
Então, tem 3 séries que estão em andamento, 3 séries grandes da HBO que estavam em andamento, né? Que é a Succession, Barry e também Amor e Morte, da Elizabeth Olsen e Jesse Plemons, que é uma Uhum. série de true crime, só que ela acontece às quartas-feiras, mas ela tá em andamento, as pessoas estão falando. Então, tipo, o acesso à HBO tá muito alto por causa disso. Mas Barry sempre estava na sombra. A primeira vez que eu vi Barry, que eu vi acontecer na minha frente, acabava o episódio de Game of Thrones, que eu maratonava, eu via todos, né? Aí eu acabava o episódio, ficava conversando ali com os amigos, tava passando Bill Hader. Aí eu vi aquele episódio que pra mim é um dos melhores episódios de série de televisão, que é o Ron e Lily, da segunda temporada, que tem aquela menina que é mutante, sei lá, o Barry vira uma série de ficção científica, né? Que eu não sei se você lembra desse episódio, que ali me Lembro chamou a mais ou atenção. menos, lembro mais ou menos, sim. É o episódio mais bem avaliado de Barry, que tem um cara que não morre nunca, ele tá sempre tentando matar o cara não morre. O cara levanta e fala, pô, isso é um zumbi, eu não entendi nada. É um episódio realmente que ele vai pra fantasia um pouco, mas depois volta. Aham. Mas assim, eu conheci porque acabava a série que eu tava vendo e começava. Succession deve ser assim também, né? Na verdade, na época eu assistia na emissora HBO, então tinha que esperar acabar. Hoje você tem Uhum. a escolha pra ver, né? Mas eu sei, cara, porque a primeira temporada ganhou muitos prêmios, então ela merecia ter um momento só pra ela, principalmente agora acabando. E eu não entendo por que eles fizeram isso. Eu acho que é muito mais pra manter a assinatura. Ah, esses 2 meses agora, com essas 3 séries em andamento, a HBO vai estar em alta, vai estar todo mundo assinando, todo mundo pagando. Eles aumentaram o preço da HBO recentemente também, por muito pouco, né? Eu acho que é isso. O problema é que ofusca, né? E aí já não sei se foi proposital, as 2 séries têm acabar no mesmo episódio, no mesmo dia, e vai todo mundo falar de Succession e Barry vai acabar ficando no esquecimento aí. Assim, eu achei meio ruim porque, assim, claramente a impressão que eu tenho é que colocaram o Barry num segundo patamar, assim, sabe? Porque Yeah. a HBO, ela fez uma leitura muito melhor do que a Netflix, né? Que a Netflix, há 10 anos atrás, começou a fazer aquela coisa de soltar todos os episódios juntos, né? Com House of Cards, né? E tal. E que, com o tempo, isso Sim. se mostrou como uma estratégia errada, né? Na verdade, a estratégia É. correta é você soltar um episódio por semana, porque você gera conversa, né? Tipo, a série não para de ser falada, né? É. Semana que vem vai ter outro, aí todo mundo fala sobre aquele episódio e tal. Então, é óbvio que isso é a maneira mais correta, assim, de soltar uma série. E aí, Uhum. assim, a impressão não, agora, né, a estratégia da HBO é sempre ter uma grande série em andamento, assim, né? Antes do Succession era o The Last of Us, né, que estava rolando no começo do ano. Aí acabou The Last of Us, aí entrou o Succession. Agora vai ter o The Idol, né, que vai estrear agora, a série com o The Sim. Weeknd aí e tal. Mas o Barry passando simultaneamente com o Succession, me parece que foi uma coisa meio que botaram ali um degrau abaixo, assim, sabe? Só para ter outra também para a galera comentar, assim, junto, né? É que são muitas séries também, né? Sim. A gente sabe que não dá para, se fosse estender todas, assim, ao longo do ano, ia ter série demais e tempo de menos, né? Mas não tem como, né? Mas realmente o engajamento é muito importante. Você fez a cobertura do Better Call Saul, era semanal, né? Era a única da Netflix, eu acho que era semanal. Sim. Que não, ela não é a produção Netflix, né? Ela é distribuída só. Então tinha esse acordo. Mas eu acho também muito importante ter o engajamento de você comentar a série ter uma vida longa, né? Não durar só um final de semana. Netflix lança uma série na sexta-feira, no domingo ninguém fala mais sobre ela. É importante falarem sobre, é importante ela ter, ela marcar o período dela temporada, né? O nome se chama temporada. Eu acho muito Sim. importante isso. Não, a própria Stranger Things, né? A Netflix agora, sei lá, solta 5 episódios, aí depois de 2 semanas solta os dois últimos, né? Até a Netflix agora percebeu e está quebrando aí as séries para manter a conversa rolando aí, né? Então, eu acho que não vai ser premiada por estar na sombra do Succession. Pra mim, isso é um grande problema. E também a Ted Lasso acaba esse ano também. É uma série que também é premiada. E ela tá na comédia ali. Mas pelo menos para um ator, uma produção, alguém da produção, o Bill Hader, acho que merece um reconhecimento. Eu acho que tem chance de ganhar enquanto ela não disputar com a série do ano, que é Succession, que inclusive acho que vai até engolir The Last of Us também, sinceramente, que é muito boa, vai ganhar prêmios também. Mas eu acho que até Last of Us também, ela ainda tá à frente de Barry em relação à repercussão. Eu gosto mais de Barry do que de The Last of Us, apesar de eu adorar o jogo, joguei mais uma vez a parte 1, eu gosto muito, e a adaptação eu achei boa também,
Mas eu gosto mais de Barry. Eu acho mais bem feita, mais bem produzida, mais bem interpretada também. Mas, Uhum. infelizmente, o apelo hoje em dia, ele também é importante, o apelo de audiência e do engajamento também para premiar séries, né? Você vê que no ano passado, aquela Round 6 da Netflix foi altamente premiada, porque todo mundo tá falando sobre. Então, a Uhum. repercussão, ela tá começando a ganhar mais importância, tanto no Emmy quanto no Oscar também. Então, isso é um pouco preocupante, porque não é todo mundo que fala de Barry, então ela pode perder um pouco de relevância. Mas eu acho que alguns prêmios ela tem chance de receber. Talvez não só no Emmy, tem outras premiações também importantes. O Globo de Ouro ele só acontece em janeiro, então não sei se a série sobrevive até lá, por exemplo, Sim. sabe? Então tem esse problema, né? Porque quando demora muito, as pessoas até esquecem da série, né? Pô, já É. faz tanto tempo aí. Própria Succession, né? Quando chega o fim do ano ali, a galera já nem lembra muito mais, né? Porque passa no É. primeiro semestre ainda, né? Então, mas vamos ver. Então, a gente não falou muito sobre o personagem que eu mais gosto, que é o Fuchs. O Steven Root, eu Sim. acho um ator fantástico, ele tá também no Succession, né? Muito versátil. É o personagem que eu sempre gostei mais. Eu tinha muito essa dúvida. Como é que é a relação desses dois, o Barry e o Fuchs? Eles se gostam mesmo? Eles são amigos? Aí eu tinha começado a partir da terceira temporada a achar que o Barry gosta dele, mas o Fuchs realmente ama o cara de verdade, sabe? Então, ele se preocupa mesmo. E o final achei espetacular. Salvou o filho, uma troca de olhares. Se tivesse um aperto de mão, um abraço, um adeus, ia estragar. Eu acho que foi o final Aham. perfeito ali. Porque não é o final pro Fuchs, é o final para a relação deles. E achei muito legal ser dessa forma. Sim, tem toda essa ligação com o filho, né? Não, e eu admito que quando você falou que ele estava em Succession, eu não tinha me ligado, assim. Você falou isso É, no vídeo que você fez sobre Barry, né? Aí isso. eu fui olhar, assim, eu falei, cara, quem que ele era no Succession, né? Porque realmente ele é um personagem muito marcante em Barry, né? E Uhum. aí eu falei, cara, eu não lembrava dele na série, assim. Aí eu fui pesquisar ele em Succession e realmente ele está lá, né? Cara, não, mas o cara é bom. E eu gosto também da relação ali. Eu achei que foi um personagem até meio subaproveitado várias vezes, assim. Eu acho que na terceira temporada, como você falou, né? Eu achei que a história ficou um pouco chata ali, a parte do Fuchs e tal. Mas eu achei que na quarta ele cresceu de novo, assim, virou um personagem que, pô, tinha uma ligação com o Barry ali, e isso voltou a ser mais explorado. E para amarrar com tudo ali, eu achei que terminou muito bem também. Então, chegamos à conclusão que Barry teve um bom final. É o final que deveria ser, o final que tinha que ser, e pra mim, assim, eu fiquei satisfeito, sabe? Fiquei satisfeito. Sim, eu fiquei satisfeito também. Achei que acabou na hora certa ali, acabou da maneira Uhum. também que tinha que acabar, né? Considerando os rumos que a série tomou aí. Sim. Mas recomendamos Barry aí para você que gosta de uma série do humor diferente, né? Um humor com muita violência banal, assim, muita morte, muita explosão e é uma série interessante, é uma série legal. É, tem a participação do Guilherme Del Toro ainda, né? Ele apareceu rapidinho nessa quarta temporada, com um personagem chamado Toro, inclusive. Quem era esse, velho? Ele era o No Hank, ele contrata um cara que eles iam fazer tinha um podcast que ele ouvia, aí ele contrata um chefe de cartel, acho que é Ah, isso. Aí é um personagem com um chapeuzinho assim, gordinho, é o Guilherme Del Toro. O nome dele é Toro, inclusive. porra. Então, uma coisa, eu falei, não sei se eu falei isso nesse último vídeo, mas eu fiz um vídeo sobre Barry no ano passado, fiz dois vídeos, né? Um indicando a série, outro comentando um pouco da terceira temporada. E aí, pouco antes de estrear a quarta temporada, eu recebo um e-mail ali da WBTV, em inglês, eu fui abrir, aí tinha lá a nota do Bill Hader, falando, está mandando aqui 7 primeiros episódios da última temporada, mas cuidado com spoiler. Aí tinha uma lista lá para você não falar, ó, não fala disso aqui, não fala do salto temporal, não fala do Guilherme Del Toro, fala que tem participações, mas não fala de quem tá aí. Os episódios não estavam finalizados, inclusive, tava sem efeitos especiais, algumas coisas. Aí eu fui rever durante semanal, né, acompanhando para dar aquela moral também e ver a diferença. E algumas coisas mudaram ali. Tipo, o quinto episódio ele tem um salto temporal, né? Tá, acho Uhum. que 10 anos depois. Esse salto temporal acontecia já no quinto episódio, só que no final do quarto episódio parece que ele acontece já, né? Sim, Isso sim. na prévia que eu vi era diferente. Ele acontecia como na prévia?
o Bill Hader, o Barry, aparecia no apartamento da Sally e ele falava com ela, acabava ali. Aí do nada, o próximo episódio, como tipo, tava ali na minha mão, já botava direto, né? Cortava Aham, já com uma criança no meio do nada. Eu falei, será que é aquela cena que o Barry conhece o Fuchs, que ele era criança? Aí não, aparece o Barry. Eu falei, o que que tá acontecendo? Não entendi nada, não entendi nada. Eu falei, pô, será que eu pulei algum episódio? Será que é isso mesmo? Então é repentino, assim, o salto temporal de um episódio por outro. Na aham. versão que eu vi, né? Aí depois na HBO parece que eles mexeram um pouco também. E alguns efeitos Sim. especiais, alguns sangues que não tinham também. Não, pô, que legal. Não, é interessante ver também como eles mudam coisa ali muito de última hora, assim, né? Tem muita coisa ali É. que, né, foi uma semana antes de ir pro ar, assim, a galera muda, assim, coisa, né? É, Isso é no, muito louco, né? no sétimo episódio tem uma cena que a Sally vai falar com o policial ali rapidinho, que ela quer se entregar, e ela vê a cara do. Ela vê o rosto do cara que ela matou na última temporada. E na versão que foi pra HBO, tem o olho, ele tá sem olho, tá com sangue, assim. Na versão que eu vi não tinha isso, não tinha efeito especial. Então Aham. foi muito curioso ver essas diferenças, assim. Pô, que legal, velho. Ó, tá com moral na HBO aí, né? Já ganhou em primeira Pô, mão do aí nada, os cara. capítulos. Eu nem pedi, nem pedi eles mandaram. Falei, pô, tô representando aqui o Barry, então. Não, mas legal. Não, e sem legenda, tinha uma marca d'água assim na tela. Pô, ser legenda é mais difícil, né? Pô, e agora que acabou o Barry, Gustavo, quais são os próximos projetos aí do canal, né? Termina aí fazendo a sua propaganda aí do canal, o que vem pela frente, o que vem por aí, velho? Então, a gente tá entrando agora no mês de junho, que chegam esses blockbusters maiores, né, por causa das férias, aí eu vou falar mais sobre eles também. O meu canal é mais focado em análise, eu não costumo falar de episódio por episódio de série, porque tem muita coisa pra fazer, muito vídeo do Brasil que deu certo pra editar, e dos outros canais também que eu faço. Então não tem como eu fazer semanal, mas o Barry, como eu peguei antes, então fui gravando assim, proceduralmente. Mas vou cobrir o Festival de Cannes, que aconteceu agora no final da semana passada. Peguei ali os melhores os filmes que mais fizeram barulho, o filme do Scorsese, que estreou lá também. Eu não assisti, mas fiz um apanhado do que teve lá de bom, o que fez barulho em Cannes, que são os filmes que podem chegar em premiações no final do ano. Então, sim, o projeto é esse, é começar a ver o que vem, o que chega, o que vai entrar, porque tá tendo também a greve de roteiristas, isso vai atrapalhar muita coisa, vai atrapalhar o nosso trabalho também. E é isso. É isso. Então sigam lá o Gustavo, o canal Gustavo Brasil, bem legal. Aí sempre tem críticas novas aí de filmes, de séries. E sigam também aqui o meu canal, né? Sigam o CiroCast aí, né? O podcast que comecei agora no mundo aí dos podcasts. Estou gostando muito do formato aqui, estou gostando muito de bater esse papo. Foi muito legal aí a conversa, Gustavo. Queria agradecer aí a participação, ter disponibilizado o seu tempo aí para bater esse papo. Foi muito legal falar sobre Barry também, que é uma série que acompanhamos aí durante anos e agora se concluiu também. Então, muito bom encerrar dessa forma aqui. Muito obrigado mesmo aí, viu? Eu que agradeço pelo convite, pô, prazerzaço estar aqui. No passado eu te acompanhava, nunca imaginei que ia estar aqui. E realmente é muito bom falar sobre essas coisas que a gente gosta, de falar de uma forma sincera, sem tentar, sei lá. É bom assim falar sem filtro, falar sem muito corte, vai ter um papo. Se eu tivesse aqui se eu tivesse uma cerveja aqui, seria melhor ainda. Nada impede, velho. Nada impede, é porque eu realmente não providenciei. E numa próxima a gente faz presencial de repente. Vamos fazer presencial e com cerveja, inclusive, né? Isso. Então, já fica o convite aqui. Em breve, com certeza, o Gustavo vai voltar aqui para falar sobre outra série ou outro filme. Vamos ver aí, né? Assunto não falta. A gente sabe que toda semana tem coisa nova chegando. Então, certamente você voltará aqui, Gustavo. Já está convidado, já fica o convite aqui, beleza? E a próxima, com Valeu. cervejinha aqui, a próxima mais descontraída ainda, velho. Então, beleza. Galera, agradeço aí a todo mundo que escutou, a todo mundo que assistiu também. Um grande abraço e até semana que vem com mais CiroCast. E fiquem ligados no canal aí com mais vídeos a qualquer momento também. Abração!